No Duelo Mortal de hoje temos dois personagens parecidos da Marvel e da DC. Batman e Cavaleiro da Lua são dois símbolos da justiça e de combate físico, por exemplo. Ambos são violentos em questão de lutar pelo que é certo, mas no confronto entre eles, quem será que venceria? Batman ou Cavaleiro da Lua? Você diz que quer ser melhor do que eu, mas não vai conseguir. Não assim! Cal, e agora que ela tem o poder do capacete, só há um jeito de detê-la. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. De hoje estamos aí, mais Duelo Mortal. E assim, Batman ele é um dos ícones e símbolos da DC. Um herói existencial para o combate contra o crime e também integrante essencial para a Liga da Justiça. Ele articula tudo, ele pensa em tudo, ele sabe como as coisas funcionam e como deter qualquer ser superpoderoso. Mark Spector ele é um antigo militar, filho de Rabino, e decide usar suas habilidades para virar um mercenário. A sua vida muda completamente quando numa missão do Egito ele recebe a visita do deus Quan Chu, que transforma ele em Cavaleiro da Lua, um avatar da divindade egípcia. Mas quem é divindade aqui nesse canal é você, com o seu like e a sua inscrição, cara. O seu apoio nesse vídeo e nesse canal realmente ajuda bastante a gente poder criar, a poder crescer ainda mais, cada dia mais, com os vídeos aqui do canal. Então muito obrigado a todo mundo que tá dando apoio aí, tá dando força, beleza, com isso daí, dando like, inscrição, compartilhando tudo mais. E também, esse duelo aqui é um duelo muito bacana, tá? Porque Batman e Cavaleiro da Lua são dois personagens muito legais mesmo, e que eu tô bem empolgado de fazer e trazer pra vocês também. Mas quem me pediu esse duelo mortal foi o Guilherme Tawan Gui. Me pediu aí vários duelos, né? Mas eu escolhi um, vou trazer outros depois, tá? Mas escolhi um, e foi o Batman contra o Cavaleiro da Lua. Então muito obrigado, Guilherme, por você ter sugerido esse duelo mortal. Se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, comente aqui nos comentários a sua luta que eu vou trazer com certeza, beleza? Então é isso, bora primeiro começar com o vídeo, o Batman. Batman tem poderes e habilidades como força sobre-humana, intelecto genial, mestre marcial, mestre espadachim, mestre em furtividade, controle corporal, vigor altíssimo, sentidos melhorados, percepção extrasensorial, manipulação elétrica, de calor, de som, tolerância extrema à dor, adaptação ao combate, hiperfoco, criação de campo de força e manipulação mental. Batman, mesmo sem nenhum tipo de poder, ele é um dos personagens mais fortes e poderosos dos quadrinhos. Ele treinou quase todos os estilos de artes marciais, técnicas de combate, tanto corpo a corpo quanto em arma de fogo, e até mesmo em forma de como se regenerar, possuindo uma quantidade absurda de habilidades, sendo considerado o melhor detetive no mundo. Bruce também ele é muito inteligente, tá? E um ótimo estrategista, podendo facilmente ler os movimentos de seus inimigos sem muito esforço. Além disso, ele é um excelente inventor e cientista, criando assim vários utensílios que ficam depositados no seu centro de utilidade, né, onde ele pode encontrar vários apetrechos para todo tipo de situação, literalmente contendo tudo, tá? Granadas de fumaça, batirangue, cápsulas de gás, uma kryptonita e também outros tipos de bate-bugigangas, tá? Além de mais, também Batman conta com a melhor tecnologia da Terra, portanto ele pode usufruir dessa vantagem para poder criar todo tipo de equipamento ou automóvel, como por exemplo o Batmóvel. Ele também detém trajes avassaladores e também muito intensos a temperatura extremamente baixas, fazendo com que ele possa ser mundialmente conhecido pelos fãs como o Batman com preparo, onde o Batman treina incansavelmente e ultrapassa seus limites, e é claro, ele utiliza um dos seus trajes mais apelões, tá? Tem vários deles. Ele tem alguns equipamentos, tá? Que é a bota eletroadesiva, cápsula de gás, cápsula explosiva, canhão portátil, lente de contato, arma de choque, um pen e máscara digital, beleza? Agora vamos aí para o Cavaleiro da Lua. Bom, o Cavaleiro da Lua tem poderes e habilidades como seguintes coisas. Por conta desse estado mental dele, ele é pouco difícil, ele acaba usando seus poderes e habilidades, tá? Mas é o seguinte, ele tem alguns tipos de próprio poder que o próprio Mark Spector não é uma fonte confiável em si de poder, mas ele pode se dizer que ele tem alguns poderes, tá, em questão, que são o que? Detetive experiente. O Spector também ele é conhecido como um dos seres
ótimos em detetive por conta das suas habilidades, conhecimentos e noções de como funciona no mundo do crime. Por conta disso, também ele pode interrogar uma pessoa como poucos, atirador de primeira e especialista em armas. Ele também pode atirar com armas como o próprio arma de fogo, como poucos têm em questão, e também uma pontaria de primeira. Ele também pode usar uma maestria de destreza com armas e com espadas, facas, correntes e shurikens, como por exemplo. Boxeador experiente, o Spector também ele é um boxeador de experiência e treinou bastante durante seus anos no exército e como mercenário. Ele também é especialista em outras artes marciais, como por exemplo judô, Krav Maga, Sagat, Karatê, Muay Thai e Kung Fu. Resistência à dor, todos os seus anos de experiência como Cavaleiro da Lua fizeram ele, o Spector, se tornar muito resistente à dor. Resistência também à telepatia, por conta das suas múltiplas personalidades, Spectro conseguiu desenvolver uma espécie de proteção contra poderes psíquicos. Fraqueza. Bom, ele tem um dano cerebral. Embora inicialmente ele acreditava que o Merc sofria transtorno dissociativo de identidade, foi determinado que as diferentes personalidades que ele desenvolveu ao longo da sua vida são uma consequência de ter se tornado o avatar de Quan Chi. Diz que Quan Chi possui 4 aspectos, tá? Ou espectros: o guia, o auxiliador, o defensor e o vigia dos vigilantes durante a noite. O espectro varia entre esses aspectos e o seu cérebro aplica identidade para eles, a fim deles acabar aplicando isso, tá? Em essência, a mente do Merc foi, entre aspas, colonizada por Quan Chi. E as diferentes personalidades que o Merc demonstrava ou demonstra são uma maneira de lidar com o dano. Ele tem alguns equipamentos, tá? O Cavaleiro da Lua, ele conta com traje de Kevlar, que tem um sistema de rádio para poder conseguir se comunicar com seus aliados, em especial o French do Sharp. Mais tarde também conseguiu trocar a própria clave por um adamantium e colocou atiradores de dardos em seus punhos, bem como o próprio lanterna, para poder explorar mais locais escuros. Ele também conta com uma capa especial que lhe permite cair de grandes alturas sem sofrer algum tipo de dano. O escudo de energia parecido com o Capitão América e de um par de cestos, uma espécie de luva em combate corpo a corpo de prata. Ele tem algumas armas, tá? Embora ele tenha dominado quase todas as armas inventadas, o Cavaleiro da Lua demonstrou um bom gosto por determinado tipo de objetos com temáticas de lua referidos com seus brinquedos. Esses são dados arremessados por ele, o Nunchakus e o Cacetete, ok? Então vamos aí para a luta. Aqui temos duas lutas complicadas, tá? Pois os dois personagens são praticamente iguais. Claro que eles são diferentes de algumas coisas, tá? Como por exemplo, o Cavaleiro da Lua, e eu não vou citar ele, tá? Na sua HQ atual, onde ele tem os poderes do Quan Chi, que ele consegue aí pegar o Mjolnir, usar a Força Fênix e outras coisas, tá? Porque isso seria injusto, então não vou citar isso. Eu só vou usar ambos os poderes normais dele, como se fosse o combate de crime no dia a dia, tá? A mesma coisa com o Batman. O Batman e o Cavaleiro da Lua são grandes artistas marciais. Tanto o Cavaleiro da Lua tem um estilo de luta muito parecido com o Justiceiro. Sabe bastante coisa sobre esses seres, essas artes marciais, como por exemplo judô, Krav Maga, Savate, Karatê e assim vai, que eu falei aqui. Ele pode lidar contra seres nem mais fortes do que ele, mas também usar isso para ser mais violento. Então ele numa luta, ele tenta acabar com o inimigo num curto período de tempo e ser o mais agressivo possível, o que já é o contrário do nosso Batman, que na luta com um propósito mais estratégico do que o próprio Cavaleiro da Lua. Como por exemplo, quando ele chega a enfrentar o Exterminador, a luta entre os dois é muito intensa. Batman muitas vezes já sofreu com ele e já chegou a perder para ele, e assim como também chegou a vencer. Batman também conheceu todas as artes marciais e isso pode ter várias vantagens para poder ele ter na luta. Fora que também o Batman também já chegou a criar um estilo próprio de arte marcial dele mesmo, fundindo todos os estilos de artes marciais de lutas possíveis. O outro exemplo foi quando ele lutou contra o Batman Kiri, uma versão dele de outro multiverso e sendo uma versão maligna. E o problema é que o Batman enfrentaria, no caso do próprio Cavaleiro da Lua, é o transtorno bipolar dele, né? O transtorno de personalidade dele. O Cavaleiro da Lua, ele sofre com isso por causa do Quan Chi. Uma hora ou outra, o Cavaleiro da Lua poderia estar numa personalidade e do nada, diferente, tá? Poderia mudar
do nada, mudou. Fora que também o Cavaleiro da Lua, ele é imprevisível, tipo o Deadpool da vida. Não tem como prever seus ataques, movimentos, de onde ele vai atacar ou como ele vai atacar. Isso seria um problemão pro Batman tentar reagir a isso. Mas tem uma coisa aí, pessoal. Tem uma coisinha. Batman é o Batman, não é verdade? Então, por mais que ele seja atingido pelo Cavaleiro da Lua, seja no corpo a corpo ou pela alguma arma, ele tem a resistência enorme. Fora que também ele poderia se desviar, assim como ele fez na luta contra a Liga dos Assassinos, que são ninjas altamente treinados, com a capacidade de matar sem nenhum tipo de chance de reação. Ou mesmo como ele se esquivou de Tezuka enquanto realizava várias tarefas ao mesmo tempo. Tezuka mostrou a habilidade de prever o inimigo tão bem que ele pôde acertar o Flash. Então assim, por mais que o Batman consiga se desviar do Cavaleiro da Lua ou ele possa ser acertado por ele mesmo, Batman conseguiria aguentar o tranco. Um dos pontos de defesa principal do Cavaleiro da Lua é a sua armadura. Seu uniforme contém adamantio em áreas estratégicas. Então, numa luta direta contra o Batman, seria complicado dele saber ao certo onde fica isso, tá, o ponto exato e onde ele poderia acertar o Cavaleiro. Fora que também não teria como o Batman perfurar em si a armadura. As habilidades do Cavaleiro da Lua variam de acordo com as fases da Lua. Durante a Lua cheia, por exemplo, o Cavaleiro da Lua tem as habilidades incrivelmente ampliadas, podendo, por exemplo, suportar o peso de 2 toneladas e se tornar quase invisível. Além disso, ele possui alta resistência a ataques psíquicos e, ocasionalmente, recebe visões proféticas. Resumindo, essa luta seria muito difícil. Ambos têm equipamentos que poderiam ajudar eles e até uma certa situação, podendo ajudar até ter vantagem também, tá? Batman, por ter mais conhecimento, versatilidade e amplitude em artes marciais, ele tem mais condições de vencer o Cavaleiro da Lua no combate corpo a corpo. Mas isso seria o maior problema do Batman, tentar peitar o Cavaleiro da Lua, porque mesmo tendo essa habilidade dele toda de combate corpo a corpo, o Cavaleiro da Lua ele é imprevisível, pois assim que o Batman atacasse ele, seria praticamente impossível de saber o ponto exato que o Cavaleiro da Lua revidaria. Por fim, ambos têm resistência gigantesca, podem lutar por dias ou semanas, podem resistir a seres superpoderosos como Superman ou mesmo Capitão América. Então o resultado seria muito equilibrado, ambos tendo chance de vencer e estar acima a qualquer momento da luta. Por causa das suas personalidades e por ser imprevisível, quem venceria essa luta sim seria o Cavaleiro da Lua. Sim, foi exatamente essa varinha que a Lua me mostrou numa visão. Mas e você? O que você acha disso? Você acha que o Cavaleiro da Lua realmente vence? Ou você acha que o Batman vence? Comente seus argumentos aqui, seu ponto de vista, do que você acha que aconteceria nesse duelo. Comenta aqui que vai ser muito bacana, beleza? E também, não se esqueça de ver esses 2 duelos mortais que estão passando aqui pra vocês. Ficaram muito bons, beleza? Então vê aqui que tá muito bacana. E também, não se esqueça de se inscrever no canal, nesse botãozinho no meio aqui está passando pra vocês. Beleza? Então isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.